Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de estudar as Escrituras, de caminhar com os primeiros apóstolos, de ver a história da igreja se descortinando diante de nós. Em momentos difíceis, em momentos de perigo, em momentos de naufrágio na viagem, vamos seguindo a história de Paulo. E agora, chegando ao final desta história, encontramos Paulo em Roma. Isto mesmo, ele sonhou tanto em estar na cidade de Roma. E vamos ver como vai ser a sua chegada ali em Roma. Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que na história da nossa vida, muitas vezes Deus nos traz alguma revelação a longo prazo, alguma coisa que vai acontecer tantos anos depois. Eu já tive tantas experiências assim tão lindas em minha vida, de Deus poder falar de coisas que haveriam de acontecer muitos anos depois. Como a primeira vez que eu fui a Israel, o nosso batismo, meu e do Paulo, ali no Rio Jordão, em 1975. 9 anos antes, Deus havia nos falado sobre isso. Deus havia nos dito que estava preparando um lugar especial, uma bênção especial que teríamos juntos, ali em Israel. Foi algo tão tremendo. E eu sei que na sua vida também, Deus já trouxe revelações que ainda não se cumpriram. Algumas coisas que ainda estão se cumprindo ou vão se cumprir em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele desejou muito ir a Roma. Ele sabia que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, algo muito especial para acontecer em Roma. Por que Roma? Era a capital do Império Romano. Dali de Roma saíam todas as coisas para todas as cidades, para todo o Império, vinha ali através de Roma. Paulo queria estar com os irmãos ali. Ele escreveu a carta aos romanos dizendo, olha, eu quero que vocês saibam que eu tenho desejado ir aí. Eu tenho desejado estar com vocês para dividir algum dom espiritual, receber de vocês também conforto e dons e juntos nos animarmos e compartilharmos a fé. Finalmente, esse dia chegou. Em Atos capítulo 28, o último capítulo da Bíblia, do livro de Atos 28. Nós vamos ler do verso 16 ao 22. Diz assim: Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Paulo, então, está ali em Roma e, como o crime dele não era alguma coisa contra Roma, não era um crime, não era ele um criminoso, um facínora, uma pessoa indesejável à sociedade, mas o crime de Paulo era alguma coisa relacionada à religião, relacionada aos judeus e aos costumes judaicos. Então, a prisão de Paulo foi mais frouxa. Ele pôde ter a prisão domiciliar. Ele pôde estar em casa, prisioneiro, mas morando numa casa alugada. E o texto nos diz que Paulo tinha com ele, na sua companhia,
um soldado romano que o guardava. Ah, é claro que Paulo aproveitou para falar para cada soldado que ficava na sua companhia. Paulo aproveitava para falar de Jesus, para trazer a mensagem maravilhosa do Evangelho. E Paulo ali estava naquela casa, junto com um soldado que o guardava, não sei se acorrentado, mas havia um soldado ali ao seu lado, 24 horas. Claro que eles deveriam se revezar nesta guarda, porque Paulo era um prisioneiro. Mas ele chegara em Roma. Vimos que Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. Então já são quase 3 anos que Paulo está nas mãos dos romanos, entregue pelo seu povo. E 3 dias depois que ele chegou a Roma, ele então convoca os principais dos judeus. Ele convoca, ele manda um recado nas sinagogas para que venham ao seu encontro e que ele lhes quer falar. E Paulo então vai ao encontro dos judeus e diz, olha, varões e irmãos, eu não fiz nada contra o povo ou contra os nossos costumes, mas eu vim preso desde Jerusalém. Estou sob a guarda romana, mas eles me interrogaram e não acharam em mim nenhum crime passível de morte. E ali estava Paulo sendo ouvido por aqueles irmãos entre aspas, né, pelos judeus que moravam em Roma. E o texto diz, Paulo continuando, diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Paulo agora, novamente, ele vai falar o motivo da sua prisão, porque Paulo disse, olha, eu estou aqui porque eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus é o Messias prometido. Foi morto, sim, na cruz, cumprindo as Escrituras, cumprindo o que está escrito a respeito do Messias, mas ele ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, como muitas testemunhas oculares que se encontraram com Cristo ressurreto. Inclusive o próprio Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus e Jesus lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões, lutares contra Deus. E Paulo disse, é pela esperança de Israel que eu me encontro preso. Bem, nós sabemos que há muitos irmãos nossos hoje que estão presos na Coreia do Norte, na China, em nações islâmicas, na Índia. Há irmãos nossos que foram presos em cadeias comunistas e têm sofrido torturas e muitos o martírio. Por quê? Porque creem na esperança de Israel. Porque creem no que Deus prometeu e cumpriu, enviando o seu Filho ao mundo, enviando Jesus para dar a sua vida ali naquela cruz, para levar sobre si o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, paz de espírito, paz que advém do perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus derramado ali naquela cruz é capaz de nos perdoar, é capaz de nos lavar, é capaz de nos limpar de todo pecado e purificar de toda injustiça. Sim, Paulo disse, eu estou prisioneiro por causa da esperança de Israel. Eu fui preso por causa da minha fé em Jesus. E assim, muitos irmãos, no decorrer de toda a história da humanidade, desde 2000 anos atrás até os nossos dias, têm sido perseguidos, têm sido torturados, têm sido presos e muitas vezes mortos, ou em muitos casos, têm sido mortos por causa do Evangelho.
Paulo ali estava. E trouxe para eles esta palavra, disse, olha, eles procuraram em mim um motivo para que eu fosse morto, condenado, mas não acharam. Eu tive de apelar para César. O texto continua dizendo, então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Então, a resposta dos judeus para Paulo ali em Roma foi essa, olha, nós não ouvimos falar nada a seu respeito, não chegou uma carta, não chegou nada para nós a seu respeito. Mas nós temos ouvido falar desta seita, a seita dos nazarenos ou os do caminho, como eram chamados. Até que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Então, aqueles judeus disseram, não estamos esperando por você, não recebemos nenhuma orientação de ninguém a seu respeito e queremos ouvir. Queremos saber um pouco sobre esta seita, queremos saber um pouco sobre Cristo, sobre o cristianismo, sobre o que vocês pregam. Queremos saber. E quando as pessoas querem saber, alguns querem para achar falhas, alguns querem apenas por conhecimento, outros querem com sede, numa busca, como aquela mulher samaritana a quem Jesus disse, se você conhecesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. Se você conhecesse quem está te pedindo. Jesus, quando a pessoa é confrontada com Ele, é confrontada com a verdade da salvação, quando a pessoa é confrontada com a realidade da cruz, do Calvário, ela tem de tomar uma decisão. Ou ela vai seguir Jesus, ou ela vai rejeitar Jesus. Por isso, Jesus veio trazer para o mundo uma divisão, uma separação clara e absoluta. Jesus veio dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus veio dividir a humanidade entre os que creem e recebem o perdão e a salvação, e os que não creem e permanecem na condenação. Porque isso estava ali na cruz. Jesus, quando foi crucificado, ele podia muito bem ter sido crucificado sozinho, apenas o rei dos judeus. Mas havia dois malfeitores, dois ladrões, um crucificado à direita, outro à esquerda de Jesus. Não podia ter sido diferente? Não podia ter sido um malfeitor, o outro e Jesus o terceiro? Por que exatamente no meio? Por que Jesus ficou entre duas cruzes? O que estes dois malfeitores simbolizariam como uma mensagem para o mundo? Simbolizam exatamente toda a humanidade. Todos pecaram, todos falharam, todos são dignos de condenação e da cruz. Mas aquele da direita se arrepende, clama pelo perdão de Jesus e recebe o perdão e a salvação. E o outro continua blasfemando, continua zombando, apesar de estar condenado. E foi condenado. Assim Jesus dividiu a humanidade. Os judeus queriam saber um pouco sobre Cristo e Paulo vai lhes falar. E nós vamos ver que vai acontecer esta divisão. Os que creem e recebem, os que não creem e permanecem condenados. E você? Você já creu? Você crê em Jesus como Filho de Deus? Você crê em Jesus como Senhor de toda a humanidade e Salvador, único Salvador? Então,
Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe, aí mesmo onde você está. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e Te recebo como meu Senhor, como meu Deus, como meu Salvador. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Entra na minha vida, Senhor. Perdoa-me, lava-me, dá-me um coração puro na Tua presença e enche-me do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho, com a minha casa, com a minha família, com todos os meus dons, meus talentos. Eu me entrego a Ti, para Te amar, Te servir e Te adorar enquanto eu viver. Recebe a minha vida, Senhor. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Pai, aquelas pessoas que nos assistem e precisam de paz, precisam de alegria, precisam de salvação, precisam de libertação, precisam de suprimento material, físico, cura. Estende a Tua mão agora e toca em cada um. Cura os enfermos, liberta os cativos, supre os necessitados e abençoa cada lar com a Tua doce presença e com o Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.